Agora sim, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro da disciplina de desenho técnico. Hoje, como eu havia prometido para vocês, nós vamos começar com a parte de desenho topográfico, tá? Então, hoje é uma aula bem teórica, tá? Porque eu vou mostrar para vocês algumas questões relativas à topografia, tá? Que nós precisamos saber um pouquinho para a gente poder entender por que a gente faz o projeto que a gente vai começar a fazer, tá? Então, esse material já está disponível para vocês no Moodle, certo? Essa parte teórica toda está lá direitinho. Aí a prof depois põe isso aqui no canal, essa aula. E aí, assim, ó, vocês vão ter um questionário para responder, tá? Então, eu acho que ele ainda está restrito, mas deixa eu ver aqui. Ele vai abrir para vocês amanhã, tá? Porque daí a outra turma já fez a aula, né? Então, amanhã, às 6 horas, abre o questionário, tá? Então, vocês fiquem alerta. O questionário abre amanhã, não é um questionário complexo, né? É um questionário desse conteúdo que a gente vai trabalhar agora. Por que eu faço isso? Porque daí eu preciso que vocês lembrem alguns pontos importantes desse conteúdo que a gente vai ver teórico e que nós vamos precisar para os próximos projetos, tá bem? Outra coisa, os próximos exercícios que a gente for fazer, nós vamos fazer mais 2 exercícios. Nós vamos voltar a usar aquele selo pequenininho, tá? Aquele selo de 24 milímetros, vocês lembram, né? Eu falei para vocês que no projeto arquitetônico a gente ia aumentar a nossa legenda, né, o nosso selo, como nós fizemos, e agora a gente retorna, os projetos vão ser feitos com aquele selo pequeno de 24, certo? Mas, então, só para vocês se prepararem, que agora a gente volta a fazer com aquele outro, certo? E hoje, então, a gente vai ver essa parte teórica, que é bem importante, né? Porque desenho fica antes de topografia, né? Então, como a gente precisa andar junto, por isso que eu faço essa aula para explicar isso para vocês, tá? Isso, Valéria, exatamente. A prova vai ser a atividade, né, que vocês vão fazer comigo no dia 28, se eu não me engano, né? A gente volta a fazer com o selo pequeno, né? Então, as avaliações a gente sempre faz com o selo pequeno, sim? Porque daí é a avaliação. Uma coisa que eu peço para vocês é que vocês caprichem no selo, gente, caprichem um pouco mais na legenda, nas letras, né? Então, assim, vocês começaram bem e agora eu tenho visto, assim, nos exercícios que a coisa não tá muito legal, né? Então, assim, por favor, né? Caprichem, vocês têm um intervalo relativamente grande para fazer, dá um tempinho a mais para fazer a atividade, para poder ficar é bom para vocês, ficar melhor, porque essa habilidade de escrever, né, ela é muito boa para vocês. Então, deem um tempinho mais para que a coisa fique melhor, tá bem? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar com vocês o conteúdo do desenho topográfico. Quando vocês estiverem enxergando, falem para a prof. Já estamos vendo, prof. Já, querida? Então tá. Então, o que a gente vai dizer a respeito do desenho topográfico? Primeiro de tudo, a gente precisa saber qual é o objeto da topografia, né? O que a gente quer quando a gente fala em fazer um levantamento topográfico, né? Então, a gente quer fazer o quê? A gente quer reconhecer ou conhecer uma área, né? Um determinado espaço, através do quê? Através da sua representação gráfica. Então, nós precisamos definir tamanho é através da topografia. Contornos é através da topografia. Reconhecer o relevo, os acidentes naturais que estejam presentes. Nós vamos detalhar a presença de edificações, onde é que essas edificações estão, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer a partir de um levantamento topográfico. Portanto, isso é o objeto da topografia. E quais as escalas que a gente normalmente utiliza para essas representações gráficas? Então, escalas de redução, lembra que a prof falou? Nós usamos basicamente escalas de redução, né?
São escalas grandes em que eu tenho um desenho bem pequeno. Por que eu uso essas escalas, um para 500, um para 1000, um para 10.000? Porque normalmente o nosso objeto agora, as nossas áreas a serem levantadas, elas possuem uma área muito grande, né? Então o que acontece? Eu preciso representar, por exemplo, uma folha 3, uma área, né? Por exemplo, uma área da fazenda lá, do setor agropecuário, né? Então, são alguns hectares. Então, não dá para a gente fazer aquele desenho todo numa folha 3, numa escala 1 para 100, por exemplo, que é a escala que a gente estava usando para fazer o projeto arquitetônico, né? Ou nem mesmo 1 para 50, né? Seria impossível. Então, nós vamos passar a utilizar escalas de redução, 1 para 500, 1 para 1000, 1 para 10.000, 1 para 50.000, dependendo da situação, né? Então, por exemplo, os mapas das regiões, né? Eu me lembro, não sei se é a prof. Leusane que usa ainda, mas talvez o professor João, que vocês vão ter aula com ele faz um trabalho utilizando as cartas, né? Os mapas cartográficos, né? E das regiões aqui dos municípios. Então, vocês vão ver que a escala que é utilizada para essa representação é 1 para 50.000, 1 para 60.000, onde, por exemplo, o município de Curitibanos todo cabe numa única folha, né? Então, é por isso. E aí, lógico, né? Essa escolha dessas escalas vai depender da natureza do trabalho, ou seja, do tamanho da área que você vai querer representar, né? Bom, existem diferentes tipos de levantamento topográfico. Então, o primeiro deles é o levantamento topográfico do tipo planimétrico, né? E o que a gente quer com esse levantamento planimétrico? Apenas a representação gráfica com posições, né, e quantidades, né? Então, nós vamos fazer os contornos das áreas, né, e quantificar, por exemplo, a partir desses contornos, quantos metros quadrados, quantos quilômetros quadrados, quantos hectares eu tenho de área levantada, né? Nesse levantamento, a gente ainda não vai considerar nem relevo e normalmente, a gente não vai posicionar ainda alguns elementos naturais ou artificiais, algumas construções que estejam presentes nesse terreno. Para nós, normalmente, terrenos rurais, né? Se bem que a gente faz levantamento planimétrico também de áreas urbanas, certo? A gente tem um determinado terreno, por exemplo, e aí quero naquele terreno estabelecer, fazer o levantamento planimétrico, conhecer aquela área para, por exemplo, implantar um loteamento urbano, né? Então, esse levantamento planimétrico serve muito bem para isso, né? Agora, existem tipos de levantamento em função do detalhamento que eu quero, vamos dizer assim, daquilo que é o objeto do meu levantamento. Se é uma área, por exemplo, que nem eu tenho ali a minha hortazinha lá na universidade, né? Então, aquele levantamento que nós fizemos para implantar a horta, aquela horta que fica do lado do CBS 01, então, nós fizemos apenas um levantamento planimétrico utilizando o Trena, onde eu medi as linhas de perímetros, as linhas internas, quantifiquei a área, né, somente usando o Trena, né, e eu medi os ângulos e os alinhamentos da poligonal, então, mas tudo com Trena, né, eu conseguia calcular, né, com os catetos, com as medidas das linhas, na verdade, dos contornos, eu consegui localizar e consegui quantificar a área em metros quadrados, certo? Simples assim. E como é que eu fiz a orientação, né? Nós posicionamos a horta em relação ao alinhamento que eu já tinha daquela calçada, né? Aquela calçada que faz o acesso lá do estacionamento até o prédio, né? E aí também posicionei em relação à orientação solar, né? Que ali à frente do CBS 01 é o leste, né? Então eu fiz essa orientação ali para posicionar a nossa horta ali, né? Para ela pegar sol, bastante sol, o máximo de sol possível durante todo o dia, né? Se bem que o CBS 01, ele faz um pouco de sombra à tarde ali na horta, né? Mas de manhã eu tenho bastante sol ali, tá? Bom, eu tenho um outro tipo de levantamento que vocês vão aprender, vocês vão aprender também, o que a gente chama de levantamento, deixa eu aumentar um pouco, tá muito pequenininho isso aqui. O levantamento, tá muito pequeno. O levantamento por irradiação, tá?
que eu tenho a determinação das coordenadas polares, que vocês vão aprender a fazer isso lá na topografia. O que é o levantamento por irradiação? Eu tenho um ponto central na área, lógico, que se presta para áreas relativamente pequenas, né? Onde eu consiga ver todos os limites do terreno. Então, eu posiciono o meu equipamento, na verdade, pode ser um teodolito, né? Ou pode ser uma estação total. Vocês têm estação total aqui na universidade. Eu sempre trabalhei com teodolito também, que é um equipamento mais simples. Então, você posiciona numa posição mais central, né, numa localização mais central da figura, e aí você tem, com as balizas, você vai andando, né, em determinados pontos ao redor dessa área, né, e aí você vai medindo comprimento de alinhamento e ângulo, comprimento de alinhamento e ângulo. Então, você fecha, você faz como se irradia mesmo, né, você vai fazendo a volta de toda a área a partir de um único ponto, ou se você precisar, se a área for um pouco maior, você pode mudar essa posição desse ponto central para tentar pegar alguma área que não pegue facilmente por leitura direta ali daquele primeiro ponto, mas é um levantamento muito simples também, né? Eu consigo fazer. Aqui ficou pequenininho. Vou tentar aumentar um pouquinho mais. Eu acho que ele... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ele está com a letra pequena, talvez tenha melhorado. Então, o levantamento por caminhamento é um levantamento bem interessante, ele já se presta para áreas maiores, tá? Eu consigo controlar melhor o erro, né? Então, os dois primeiros são levantamentos que a gente chama de levantamentos expeditos, né? Mais simples. Mas esse aqui, como eu faço uma poligonal fechada, a partir da leitura de todos os pontos dessa minha área, né? Então, eu consigo calcular melhor e consigo controlar melhor o erro de leitura, né? Erro de alinhamento e erro de ângulos, né? Então, eu consigo fazer também a medição direta das distâncias, né? A partir de um ponto que eu caminho pelas estações, e eu consigo fazer os ângulos horizontais, que vocês vão aprender também lá na topografia, né? Então, são os ângulos de deflexão e os ângulos internos dessa poligonal. Eu consigo já fazer essa leitura. De novo, é possível eu fazer isso com teodolito comum, né, o teodolito de espelhos, mas eu também consigo fazer aí com muito mais facilidade, né, a leitura com a estação total que vocês vão utilizar ali na universidade, tá? Depois eu tenho o levantamento de ordenadas, que eu posso fazer a partir desse caminhamento, né, e por interseção também, que eu consigo obter a partir desse levantamento por caminhamento, né? O caminhamento é porque a gente anda, né, ao redor da nossa figura, da nossa área, né, de pontos em pontos, eu vou fazendo leituras, né? Então, eu consigo fazer os outros dois aqui que eu tenho a partir desse caminhamento, tá? Bom, aí, planimétrico, então, levantamento planimétrico, eu posso fazer utilizando a trena, eu posso fazer pelo método da irradiação, eu posso fazer pelo método de caminhamento, aí eu tenho o de coordenadas e o de coordenadas, o de ordenadas e os de por interseção. Então, são 5 possibilidades. E aí eu tenho o levantamento altimétrico. Então, nesse caso, no levantamento altimétrico, aí sim, eu consigo sentir ou perceber se existe diferença de nível, diferença de altura entre pontos no terreno. Então, aqui eu já consigo começar a estudar o relevo desse meu terreno. Eu consigo dizer, aquela região é mais alta, essa aqui é mais baixa, aquela ali não é tão alta. Então, eu já consigo fazer alguma inferência com relação ao relevo, tá? Uma coisa que é importante no levantamento altimétrico, altimétrico, é eu definir o meu nível de referência, ou a referência de nível, o RN que a gente chama, né? Então, assim, essa referência de nível, vocês lembram quando a gente fez o projeto arquitetônico? A prof dizia assim, olha, a referência de nível é local, né? Então, é o ponto lá fora da casa. Aí, vocês têm cotas mais altas ou valores mais altos da casa, lembra? Então, a gente tinha um desnível em relação à referência de nível 00, que é para que a prof dizia para vocês, que é o terreno original, em relação ao piso da garagem. Então, nós tínhamos 15 centímetros acima.
E aí nós tínhamos a casa que ficava 20 centímetros acima da referência de nível lá fora, que era o terreno original, tá? Então, ali eu usei uma referência de nível local em relação ao terreno ali, a área, mas eu posso ter uma referência, né, em relação ao nível do mar. Né? Então, eu tenho duas possibilidades de referência. Ou eu faço uma referência local ali, e aí meço as diferenças de altura em relação àquela referência local, ou eu também posso usar como referência o nível médio do mar. Né? E aí muda um pouquinho. Né? Então, quando eu uso a referência local, né? Então eu defino, aqui é a minha referência, o meu ponto 00. Então, esse ponto 00, né, que eu chamo, que é a referência, então eu vou ter as diferentes alturas em relação àquele ponto, né? Então, as diferenças que eu tenho em relação a esse ponto, aí eu chamo de cota. Então, eu tenho a cota do ponto 1, a cota do ponto 2, a cota do ponto 3, que vai identificar essa diferença de altura em relação àquela referência de nível local, tá? Agora, quando eu tenho o nível do mar como uma referência, aí eu não chamo de cota. Aí eu tenho a altitude do ponto. Então, por exemplo, assim, Curitibano está a uma altitude de 1.000 metros em relação ao nível médio do mar. Então, em relação à praia, nós estamos a cerca de 1.000 metros de altitude. Né? Por quê? Porque a minha referência de nível é o nível médio do mar, lá na praia. Agora, se eu for falar em cota, então eu vou lá no campus, eu vou fazer o levantamento, né, de uma determinada área. Então, normalmente a gente não leva em consideração o nível médio do mar. Então, a gente define um ponto onde a gente vai dizer, não, esse aqui é o 00, esse aqui é a minha referência de nível. E a partir desse ponto, eu vou levantando todas as diferentes, né, alturas dos demais pontos da minha área. E então, eu posso ter, a partir dessa referência de nível, né? Eu tenho as diferentes alturas, eu tenho as cotas dos pontos lidos, tá? Então, é assim que funciona. Então, nível do mar, eu tenho altitude. Referência de nível local, cota. Certo? Para a gente entender bem certinho. E aí, ó, eu tenho aqui um desenho, né? Então, ó, para a gente não esquecer o nível do mar lá. Então, a gente tem o que a gente chama de nível verdadeiro. O ponto A, então, ele tem uma altitude em relação ao nível do mar. Mas, por exemplo, se eu tiver uma referência de nível local, a diferença de altura deste nível local até onde está o ponto A, então, esta medida chama-se cota. Então, em relação ao nível do verdadeiro, que é o nível do mar, a altitude do ponto A, e em relação a uma referência de nível local, eu tenho a cota do ponto A, tá? Nível verdadeiro, quando eu considero o nível do mar como referência, nível aparente, quando eu considero a referência de nível que eu estabeleço, que é de meu interesse ali na área, né? Aqui só para fazer uma demonstração para vocês, né? As diferenças de nível medidas com o equipamento, né? Que vocês vão também utilizar, tá? Para medir nível. Nós temos equipamentos muito bons aqui para fazer isso, tá? E aí, por fim, é o levantamento que eu mais vou utilizar para vocês, né? Que é, vamos dizer, é o conjunto dos dois. É o estudo do levantamento plane, que diz respeito a plano, né? Altimétrico, que conjuga a altura. Né? Então, o levantamento plane-altimétrico é que vai gerar os dados que nós vamos utilizar para fazer os nossos desenhos, tá? Então, o levantamento plane-altimétrico, ele é um estudo composto desses dois levantamentos, do levantamento de área planimétrico e do levantamento altimétrico, que diz respeito ao relevo do terreno. E aí, qual é a finalidade da gente fazer um levantamento plane-altimétrico? Representar um relevo de uma área através do quê? Do desenho das suas curvas de nível, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Esse é o nosso objetivo, tá? Nós vamos fazer o levantamento plane-altimétrico, tá? Esse desenho aqui andou.
mas tudo bem. Eu vou dar uma diminuída aqui e vou aqui. E vou colocar a figura aqui para vocês, tá? Então, vou mexer aqui. Então, aqui, ó. Eu vou conseguir começar a discutir com vocês, então, a interpretação das curvas de nível, né? Então, como é que a gente vai entender essas curvas? Primeira coisa, que tem que ficar bem claro para nós, olha, curvas de nível mais afastadas, né, indicam uma topografia mais suave, tá? Então, assim, essa figura aqui, ó, essa figura mais à esquerda, ela é um retrato de uma mesma área em que eu tenho esta disposição de curvas também. Então, num determinado trecho, eu tenho a disposição da curva 12, 11, 10 desta forma. E no outro trecho, eu tenho a curva 11, 12, 11, 10 desta forma aqui. Inclusive, no mesmo quadrinho, eu consigo enxergar a curva 13, 14 e 15. Então, assim, eu estou vendo em vista superior, né? O terreno. Esta disposição mais distante entre as curvas indica que este trechinho do terreno, ele é mais suave, a topografia dele é mais suave, ele é mais plano, tá? À medida em que eu tenho distâncias menores entre as curvas de nível, e os dois pedacinhos aqui fazem parte de um mesmo terreno, né, em locais diferentes, não é? Logicamente, porém, os dois mapas estão feitos em escalas semelhantes, tá? A gente tem que atentar para isso, não pode estar em escala diferente, tá? Então, essa área aqui, esse trecho, então, com as curvas mais distantes, mais plano. Com as curvas mais próximas, mais inclinado, mais acidentado, tá? Uma outra coisa que é importantíssimo a gente entender nas curvas de nível, né? Onde nós temos a presença de elevações e onde nós temos a presença de depressão. Então, onde eu tenho um morrinho, onde eu tenho um buraco, né? Então, assim, para vocês guardarem. Olhando aqui, ó, só as curvas de nível. Curvas de nível de maior valor. Então, ó, curva 5, curva 4, curva 3, curva 2, curva 1. Então, esta disposição, ó, curvas de maior valor envolvendo curvas de menor valor numérico, né? O que me indica? A presença de uma elevação, tá? Agora, curvas de menor valor, ó, curva 1, curva 3, curva 2, curva 3, curva 4. Então, quando eu tenho curvas de menor valor sendo envolvidas por curvas de maior valor, eu tenho uma depressão, eu tenho um buraco. Então, ó, elevação, curvas de maior valor envolvendo curvas de menor valor. E, ao contrário, uma depressão, morrinho, buraco, tá? Então, isso é uma outra coisa importante, ó. Curvas de nível mais espaçadas, tá? Em distância horizontal maior, terreno mais plano. Quanto mais próximas, mais acidentado o terreno. Curvas de maior valor sendo circundadas, né, por curvas de menor valor, morro, né, elevação. Quando eu tenho curvas de menor valor numérico ali, né, sendo envolvidas por curva de maior valor, estão crescendo, então depressão, certo? Buraco. Outra coisa que nós temos aqui que é importante, né? Isso aqui andou pra caramba. Então, aqui, ó. Vou colocar ele aqui para vocês. Aí eu tenho assim, olha, por exemplo, nesse desenho aqui que a gente está vendo, nesse desenho que nós estamos vendo, então eu tenho aqui, ó, essa é uma representação bem clássica, né? Eu vou aumentar aqui, nem que vá para cima da coisa para vocês poderem enxergar melhor. Então, assim, aqui eu tenho uma representação bem clássica, né? Bem aparente, né? Da presença, por exemplo, se eu não tenho água aqui, eu tenho um indicativo bem forte de aqui eu tenho, por exemplo, se ele está seco, mas não importa, aqui é um indicativo de que eu tenho a presença de um rio, de um córrego, certo? Pela própria disposição das curvas de nível. Então, veja bem, olha, eu tenho curva 10 desse lado e tenho curva 10 desse outro lado. Eu tenho curva 15 aqui, eu tenho curva 15 lá, né? E aí, assim, nesse retrato, essa curva 10
ela encontra e passa para lá. A mesma coisa aqui, ó, ela encontra e passa para lá. Então, esta é uma representação muito clara, né, da presença de um pequeno córrego aqui, tá? E aí, assim, aqui, olha, eu tenho essa parte aqui, me indica uma baixada, né? E aqui, essa linha, né, que vocês estão vendo, um espigão, tá? Então, é uma parte convexa, uma parte elevada, tá? Então, eu tenho para cá e para cá mais baixo, né, em direção ao rio, e aqui um córrego correndo no centro, tá? Então, as curvas de menor valor, de novo, sendo envolvidas por curvas de maior valor, tá? E essa representação que eu mostrei aqui para vocês, essa linha aqui, indicando a presença de um espigão, uma situação convexa, né? Um monte escarpado, né? Então, que também pode ser chamada de linha de festo ou divisor de águas, certo? Então, como ele é convexo, como ele é elevado, ele vai ter água para um lado, jogar água para um lado, jogar água para o outro, né? Como a gente pensa na cobertura dos telhados, né? A cumieira é como se fosse um espigão, né? Então, corre água para um lado e para o outro. É a mesma coisa aqui. Então, essa é uma representação bem clara sobre isso, tá? A gente vê bem isso nos mapas. Bom, aí a gente pensa assim, bom, mas curva de nível só se presta para questões rurais? Não. O conhecimento das curvas de nível nos ajuda, inclusive, a comprar terrenos urbanos, né? Então, por exemplo, aí tem uma criatura lá, você está querendo comprar um terreno, um loteamento, e aí o loteamento tem curva de nível, né? Tem os desenhos da curva, normalmente tem, né? Então, assim, porque antes da implantação do loteamento, com certeza foi feito o levantamento plano e altimétrico da área, certo? Aí, assim, aí você quer comprar um terreno no loteamento, e aí a criatura está oferecendo para a tua compra, né? Então ele fala assim: olha, eu acho que esse terreno aqui é um terreno legal, esse terreno aqui nessa ponta, porque ele a saída aqui do loteamento, é um lugar de fácil acesso, etc, etc. E aí, assim, você olha nas curvas de nível, olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 curvas passando pelo meu terreno, né? Aí a gente precisa saber até qual é a distância entre elas, né? De quanto em quantos metros. Então, esse terreno aqui, dependendo da diferença de altura das cotas aqui dessas curvas, né? Você tem 5 curvas passando, né? Então, assim, ele é um terreno que naturalmente tem uma topografia um pouquinho mais complicada do que, por exemplo, se ele te oferecer esse terreno aqui, ó, onde eu tenho uma única curva de nível. Então, eu tenho uma diferença, né, significativa. Olha, nesse da ponta aqui, ele pode ser muito bom. Pode ser bem localizado, a entrada do loteamento, uma esquina, maravilhoso. Mas esse outro aqui, ele tem só uma curva, né? Então, grande parte do terreno está numa parte plana, né? Num platô aqui. E aí eu tenho uma pequena parte aqui onde eu tenho uma diferença de nível. Então, quer dizer, o aproveitamento dessa área é muito, com certeza, é muito melhor, muito maior do que. E assim, ó, em termos de construção civil, o terreno que tem topografia, né, muita variação topográfica, né, aí o que tem? Aí você tem, você vai implantar a residência, né, e aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer aterro, fazer corte, ou então adaptar o projeto a essa situação, né, de uma topografia mais acidentada, né? Então, muito mais complicado do que, por exemplo, esse outro terreno aqui, né? Onde eu teria uma área mais plana. Então, em termos de facilidade de construção, de custo, inclusive, né? Porque toda vez que a gente tem que ter movimentação de terra, envolve custos, né? Então, isso aqui tem que ter muita clareza para nós. Então, o conhecimento das curvas de nível, o conhecimento do comportamento dessas curvas, é interessante, inclusive, para essas horas, né? Outra coisa, todo mapa tem uma orientação, né? Tem um norte, né? Aquele norte que a gente falou lá no projeto arquitetônico, né? Então, assim, a gente precisa ter indicação desse norte geográfico. Por quê? Porque vai ajudar, inclusive, na escolha com relação à posição de sol, né? Então, aqui, ó, aqui o norte está para cá, né? Então, se o norte está para cá, ó,
trazendo para cá, então eu tenho o norte aqui, o leste está mais a esse lado aqui, o oeste está mais para cá, né? E aí, assim, ó, eu tenho essa parte aqui voltado para, né, essa parte aqui voltado para a posição sul. Então, essas coisas são importantes da gente saber, né? Além das curvas de nível, a questão da orientação, né, da indicação do norte geográfico, para a gente saber a orientação solar do nosso empreendimento, tá? Bom, aí o que nós temos na sequência? Nós temos a equidistância das curvas de nível normalmente apresentadas, né? Então, na escala de 1 para 500, normalmente a equidistância entre curvas será feita de meio em meio metro. Num levantamento feito numa escala de 1 para 1000, de metro em metro, 1 para 2000, de 2 em 2 metros. Então, por exemplo, no 1 para 500, de repente eu tenho as minhas cotas, né? Cota a 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros, 2 metros e meio. Na escala de 1 para 1000, eu tenho cotas, né, com equidistância de metro e metro. Então, 2, 3, 4, 5. Num mapa feito numa escala de 1 para 2000, 2, 4, 6, 8. Então, a equidistância, né, entre as curvas de nível será normalmente dessa forma distribuída, né? Então, 1 para 10 mil de 10 metros, 1 para 25 mil a gente ainda usa 10 metros, 1 para 50 mil de 25 metros, 1 para 100 mil, 50 metros, 1 para 200 mil, 100 metros, 1 para 250 também. Agora, esses mapas aqui, ó, no caso aqui eu tenho 1 para 10 milhões, né? Deixa eu ver, 1 para 10 milhões. 500 em 500 metros. Aqueles levantamentos que a gente faz a partir de satélite, né? Que a gente consegue fazer aqueles mapas. Normalmente, se a gente for traçar, encontrar mapas feitos assim, a equidistância entre as curvas será de 500 em 500 metros, tá? Uma outra coisa que eu preciso que vocês saibam com bastante cuidado, né? Então, é uma coisa que eu peço para vocês bastante atenção, né? Olha, com relação aos pontos de uma mesma curva. Então, por exemplo, assim, ó, todos os pontos de uma mesma curva, eles têm a mesma elevação ou cota. Então, por exemplo, assim, ó, partindo desse pressuposto, né, duas curvas nunca vão se cruzar, né? Porque eu vou escolher, por exemplo, nesse ponto aqui que elas estão se cruzando, eu vou escolher que valor de cota para ela, a 100 ou a 99? Se a leitura que eu faço de curva de nível é com diferença de altura. Não tem como. Então, assim, curvas de nível jamais irão se cruzar. Outra coisa, uma curva de nível não termina ou não encontra com outra e as duas seguem no mesmo traçado. Não tem isso. Porque, de novo, esse pedaço aqui, que foi oriundo da união das duas, vai ter que cota? Vai escolher a cota 100 ou vai escolher a cota 99? Então, não existe, ó. Elas não se cruzam, elas não se unem e seguem juntas. E outra, elas são contínuas. Né? O que eu quero dizer com isso? Se elas são contínuas, mesmo que elas parem aqui, por exemplo, eu tenho um mapa, terminou o mapa, eu termino a exposição das curvas. Mas se eu encontrar com a outra parte do mapa, eu vou ver exatamente a união da continuidade dessas curvas. Então, elas têm continuidade, elas não terminam assim de topo, né? Então, elas são contínuas, né? Elas terminam no ponto de início, elas não têm essa interrupção, né? Talvez aqui não tenha sido desenhado, mas que elas não param no meio do caminho, não param. Então, olha, elas não se cruzam, elas não terminam num único ponto e elas também não param de qualquer forma. Vocês estão entendendo direitinho, queridos? Tá claro para vocês? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, queridos? Tranquilo, Abílio? Já fez topografia? Já fizeram no técnico, talvez, topografia? Não? Mas é bem tranquilo, né? Alguma dúvida, meninas? Os outros meninos, tranquilo também? Então, ó,
Curva de nível é fundamental para nós, né? O levantamento que vão gerar os dados para a gente fazer é o plano altimétrico, que conjuga o levantamento da área e mais o levantamento das diferenças de altura, né? Que eu tenho os relevos desenhados com ele. Então, aí eu represento as curvas de nível do terreno, certo? Aí, lembrando lá, as curvas de nível, né? Elas, aqueles detalhes que a prof mostrou, né? Curvas de maior valor, circundadas por curvas de menor valor, elevação. Curvas de menor valor, circundadas por curva de maior valor, depressão. Né? Aquela representação clássica do rio, que eu tenho cotas de menor valor dos dois lados, tem os espigões, que tem aquela conformação. Mostrei a importância para vocês também com relação até mesmo a áreas urbanas, né? Eu mostrei lá para vocês do loteamento, né? E aí, coisas muito importantes das curvas de nível, que são, elas nunca se cruzam, elas não se unem e terminam numa só, e elas não param, assim, inesperadamente, né? O desenho delas não para, assim, acabou aqui a curva, morreu, não tem mais nada. Não, não é assim. Provavelmente não ficou desenhado, mas elas existem sim, tá? Em algum ponto elas existem, tá bem? Então, vamos lá. Muito importante isso aqui para nós. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Bom, aí, o que mais que nós temos aqui que é importante? As características das curvas, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ó, elas são normalmente classificadas em mestras, desculpa, todas as curvas que são múltiplas de 5 ou 10, e as curvas intermediárias, né, que são as curvas múltiplas de distância vertical, excluindo-se, né, exceto as mestras. Então, as mestras normalmente são múltiplas de 5 ou 10, e as demais são chamadas intermediárias. Então, aqui nessa figura é bem legal, ó. Aqui a gente consegue, eu vou aumentar ela aqui para vocês verem. Então, aqui, ó. Esse desenho mostra bem isso. Então, eu tenho, olha, a curva 765, aqui de novo eu tenho a 765, eu tenho a 770 aqui e a 760 aqui. E a 755 nesse ponto aqui. Bom, o que me indica essa posição, né? Provavelmente, olha, curvas de menor valor circundando curvas de maior valor. Então, provavelmente, o que está acontecendo? Eu tô baixando, né? Isso aqui tá ficando mais baixo, o terreno tá mais baixo para esse lado. Bom, aqui, olha, eu vou ver quantas curvas eu tenho. 1, 2, 3, 4. Então, provavelmente, a equidistância entre elas é de metro em metro, tá? Então, eu não sei a escala desse desenho, mas provavelmente as escalas intermediárias, né, as curvas, desculpa, intermediárias, elas são, a equidistância delas é de metro em metro. Então, se eu tenho a 770 aqui mais escurinha e a 765, então eu teria 766, e 67, e 68, e 69 e a 770 aqui. Onde 770, 765, 760, 755 são reconhecidas como curvas mestras, né? Mestras, são múltiplos de 5 ou 10, e as intermediárias aqui, que estão de metro em metro dispostas, elas são as curvas intermediárias, né? Então, as mestras, essas aqui, que são múltiplas de 5 ou 10, e as demais são chamadas intermediárias, né? E aqui eu tenho, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma elevação, né? Aqui eu também tenho uma elevação, e aqui eu tenho um terreno que vai caindo, né, para essa direção, né? Ele vai ficando mais baixo para cá, para essa direção, tá? Bom, eu tenho áreas mais planas, né? Essas áreas intermediárias aqui, essa área aqui, onde a distância entre as curvas é maior, mas tem trechos que mais acidentados, como aqui, ó, né? Aqui, ó, eu tenho áreas mais planas nessa direção, aqui também, né? Mas aqui em direção aos morrinhos eu tenho, né, uma situação mais inclinada. Aqui eu também estou descendo, mas eu tenho uma área mais inclinada. Aqui eu tenho uma faixa mais plana, né? Então, seria interessante a gente saber qual é a escala desse mapa,
para a gente conseguir, inclusive, saber tamanhos de áreas, né? Então, isso aqui é bem importante. E aí, com esse conhecimento todo, a gente já começa a pensar no quê? A pensar no levantamento, que tipo de levantamento a gente vai fazer dentro das opções que eu tenho do levantamento planimétrico, né? Plano e altimétrico. Então, que adiantou bastante esse desenho aqui, essas letras. Depois eu vou ter que ver o que aconteceu. Então, aqui, eu tenho vários métodos, né, para a gente fazer o levantamento plano altimétrico, né? E um dos que a gente usa, que é bem tranquilo de fazer, é o que a gente chama de método pela quadriculação do terreno, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente determina normalmente um alinhamento, né? A gente estabelece esses pontos aqui, que seriam, nesse caso aqui, são os pontos de referência, que normalmente estariam numa parte mais alta do terreno. E aí eu defino, né, uma cota arbitrária como referência aqui, para essa linha, né? E a partir dela eu vou fazer a medição dos outros pontos, da posição em altura, porque eu vou definir, por exemplo, aqui no alinhamento, eu vou definir qual é a distância entre os pontos. Então, nesse caso aqui, eu, por exemplo, posso usar a distância de 20 metros, né? E aí eu quadriculo o terreno. Então, eu puxo um alinhamento aqui vertical, né, perpendicular a esse alinhamento mestre, e aí eu vou posicionando as estações, né, os pontos. Então, eu coloco uma estaca aqui, vou chamar, se esse ponto é M, por exemplo, vou chamar de M1, M2, M3. Aí, a partir do ponto A, né, eu vou estabelecer ponto A1, A2, A3 e A4. Sempre mantendo a mesma distância. Se eu estabeleci que no alinhamento a distância entre os pontos será de 20 metros, nesses alinhamentos acessórios aqui, nesses alinhamentos perpendiculares, a distância entre os pontos também será de 20 metros, tá? Bom, estabeleci isso, quadriculei a área, tenho as estacas em todos os pontos já definidos, e aí, então, eu parto para a leitura das diferentes alturas dos pontos. Então, por exemplo, eu vou posicionar o equipamento aqui, né, nesse ponto aqui, aí eu vou ler, por exemplo, o ponto M, o ponto A, o ponto M1, o ponto A1, o ponto B1, né? Aí eu vou ler o ponto B. Eu decido que, para continuar lendo os outros pontos, não vai ser adequado eu fazer a leitura a partir desta posição do equipamento, né? Do meu equipamento. Vocês vão usar a estação total, né? Então, eu preciso mudar o equipamento de lugar. Aí, então, eu faço a última leitura, que a gente chama de leitura de vante nesse ponto, leitura de frente. Aí, eu mudo o equipamento de lugar. E o primeiro ponto a ser lido, a gente faz o mesmo ponto B. Então, o ponto B é um ponto de interseção, que vai ligar as diferenças de altura que eu li deste ponto aqui, da onde eu estava com o equipamento aqui, para este novo ponto, onde o equipamento vai ficar. Aí eu leio de novo o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto D1, o ponto D2, o ponto C1. Vou precisar mudar o equipamento de novo. Então, por exemplo, posso fazer a leitura de D, né? E aí, de repente, mudo o equipamento para cá, faço D novamente a partir dessa nova posição e vou continuando a leitura, até levantar todos os pontos da minha área, ó, todos esses pontos aqui. O que eu vou ter? Uma planilha com essa cara aqui, ó, tá? Uma planilha com essa cara, onde eu tenho, por exemplo, a leitura da estaca A, né? Eu tenho a altura do equipamento, né? Então, eu faço uma leitura... Essas coisas andaram todas. Aham. Eles andaram. Então, eu tenho a leitura do equipamento, aí eu faço uma leitura de Ré em A, depois eu estabeleço a cota desse ponto e vou fazendo as continhas aqui, que vocês vão aprender a fazer, onde eu acho a cota de todos os pontos, tá? Todos os pontos aqui. Bom, a partir dos pontos lidos, né? Em cada estaca, eu vou ter um ponto lido. Cada um desses pontos aqui, ó, depois que eu fizer as continhas, eu vou ter um esse levantamento planimétrico. Eu já consigo fazer, a partir das cotas, né, de cada ponto, eu consigo
estabelecer, né, as cotas intermediárias que me interessam, que eu vou definir uma equidistância vertical, por exemplo, de meio metro, de metro em metro, e eu consigo fazer a leitura dessas a leitura desses pontos, né, com as cotas, e aí eu já consigo fazer leitura, traçar as curvas de nível. Por exemplo, eu acho cota, eu acho a cota 100, eu acho a cota 100.3, eu acho a cota 100.3,60, eu acho cotas quebradas dos pontos reais. Mas aí eu defino, olha, eu quero achar as cotas de metro em metro. Então, vou me interessar em achar a cota 100, 101, 102, 103. Ah, mas 100 é ruim para fazer o desenho. A prof geralmente não usa 100 com vocês, eu uso valores menores, que é para a gente entender na régua, né? Então, eu tenho ponto de cota 12, eu ponto de cota 13,2, eu tenho... Cada ponto vai ter a sua cota lida do levantamento planimétrico. Mas aí eu quero fazer o desenho com as curvas de nível. Então, eu vou definir qual é a equidistância entre elas que vai me interessar. De metro em metro. Então, vai me servir a cota 12, a cota 13, a cota 14, a cota 15, a cota 16, né? Estas quebradas vão me ajudar, né? Vão propiciar que eu ache essas cotas que eu quero para fazer o desenho, né? Então, eu tenho as cotas reais lidas e depois as cotas que eu encontro a partir do levantamento para fazer o desenho que eu quero fazer com a representação das curvas de nível daquele terreno. E aí sim é que eu tenho aquele produto que eu mostrei para vocês, tá? A gente vai fazer isso. O que mais que nós temos? Nós temos outros tipos de levantamento, né? Então, assim, eu tenho um processo gráfico, né? Onde eu posso calcular os perfis, né? Eu posso fazer o perfil do terreno aqui, né? Eu posso pôr as cotas dos pontos e graficamente determinar os pontos intermediários, tá? E aí eu tenho o desenho do perfil, então eu posso fazer isso também, tá? E aí, aquele processo gráfico, a partir dele, eu consigo fazer o que a gente chama de interpolação de dados, né? Então, olha aqui. Opa! Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tenho lá as cotas dos pontos reais, né? E aí eu posso fazer cálculo matemático, né? E encontrar o que a gente tem de cotas intermediárias aqui que me interessam, né? Então, por exemplo, eu tenho a cota 96,8, 96,6. Se eu quero cotas de metro em metro, então aqui entre elas não tem nenhuma, não tem diferença de metro entre elas, né? Porque eu tenho a 96,6 a 96,8, né? Então, provavelmente eu tenho que ver qual é a cota aqui e em algum lugar eu vou ter uma curva passando aqui, por exemplo, na cota 96, na cota 97 mais para lá, entendeu? Então, nós vamos fazer esses cálculos de cotas inteiras diretamente no croquis que a gente vai desenhar na nossa folha, que eu vou oferecer para vocês, tá? E aqui eu também posso fazer, né, essa planificação a partir dessas cotas lidas, né, a partir das cotas inteiras calculadas. Inclusive, gente, esse levantamento, ele se presta, por exemplo, eu consigo mapear toda a área, digamos que eu queira desenhar uma estrada, eu queira definir um perfil de estrada, né? E eu queira saber, olha, eu vou passar a estrada nesse caminho aqui, e eu quero saber qual é a posição mais adequada em termos de corte-aterro, né? Então, por exemplo, que eu vou ter que trabalhar essa área, que essa área vai ter que ser, por exemplo, cortada ou aterrada, muito provavelmente, né? Mas para eu saber os volumes e para eu saber calcular, inclusive, eu tenho mais corte do que aterro, então vai sobrar solo. Então eu vou ter que ter uma área de descarte para esse solo que vai sobrar, ou não. Eu vou ter mais aterro do que corte, então eu vou ter que buscar numa área, né, num bota fora, vou ter que ter uma área onde eu vá conseguir esse terreno para poder aterrar aquelas áreas que eu preciso para poder passar a minha estrada, né? Então, isso é muito, muito interessante, isso aqui se presta muito para isso, a gente faz isso, o uso disso frequentemente, tá? Então, queridos, é basicamente isso, olha, vamos passar rapidamente aqui do que a gente viu.
Então, dos levantamentos que a gente faz, né? A gente faz o levantamento planimétrico, onde a gente pode fazer com trema, por irradiação, caminhamento, ordenadas ou interseção. Então, o que vocês vão aprender lá na topografia. O altimétrico, então, o planimétrico, eu vou só definir plano, né? Definir contornos, área. Agora, o altimétrico já me dá a possibilidade de eu fazer uma inferência sobre o relevo do terreno, né? E aí a gente tem que saber, eu vou ter que ter uma referência de nível. Quando eu tenho uma referência de nível local, as diferenças de altura em relação a essa referência local, eu chamo de cota, tá? A partir do que a gente chama de nível aparente. Quando eu tenho como referência de nível o nível médio do mar, lá na praia, então as diferenças de altura entre essa superfície do mar lá e o lugar em que eu estou aqui, aí essa diferença, essa altura, vamos dizer assim, é chamada de altitude, né? E aí eu tenho o que a gente chama de nível verdadeiro, tá? Aqui eu mostrei a figurinha para vocês, né? E aí, assim, o objeto da nossa aula, né, ou do nosso desenho é os dados obtidos a partir do levantamento plani-altimétrico, que conjunta os dois, né? O planimétrico, que dá contorno, e o altimétrico, que me dá diferença de nível do terreno, né? E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer um pouco sobre as curvas de nível, né? Porque a gente vai representar esse relevo do terreno através da elaboração das curvas de nível. Então, essas curvas de nível, a primeira coisa que a gente tem que ver é que curvas mais espaçadas, terreno mais plano. Curvas mais próximas, terreno mais inclinado. Essa é a primeira e mais importante constatação. Curvas de menor valor envolvendo curvas de maior valor, terreno com elevação. Curvas de menor valor envolvendo curvas de maior valor, né? Como está aqui, depressão, um buraquinho. Aqui a representação provavelmente de um leito de rio, né? Onde eu tenho as curvas de nível de menor valor circundando e acabando e continuando aqui com essa posição que vocês estão vendo. E essa linha aqui, identificada como espigão, né? Ou também conhecida como divisor de águas, né? Então, isso aqui é muito clássico nos mapas. Aqui eu mostrei para vocês uma utilização do reconhecimento, né, dessas curvas de nível, da presença das curvas de nível, nos lotes urbanos ou mesmo nas áreas rurais. Aqui eu falei para vocês também da equidistância das curvas de nível. Então, em função do tipo de escala utilizada, eu tenho uma equidistância, né, vertical entre as curvas mais apropriada. Aqui eu mostrei para vocês características importantíssimas para a gente saber da curva de nível. Então, quando vocês forem desenhar, todos os pontos de uma mesma curva têm o mesmo nível, né, a mesma cota. Aí uma coisa importantíssima também, curvas não se cruzam, que a gente não teria como saber qual é a cota desse, curvas não se unem e terminam num único traçado, e elas não terminam abruptamente, né? Elas provavelmente não foram desenhadas, mas elas existem. Aqui eu mostrei para vocês a questão das curvas mestras, que são as curvas múltiplas de 5 ou 10, e as intermediárias, que são as demais, tá? Também fizemos uma inferência sobre essa figura. Aqui, o levantamento por quadriculação de terreno, que eu mostrei para vocês, que dá origem àquela tabelinha, né? E aí, o processo gráfico que a gente pode usar também a partir do levantamento por quadriculação, onde você tem o traçado do perfil, dos alinhamentos, né? É uma vista lateral, né? Aqui o método da interpolação que a gente vai utilizar, onde a partir dos dados levantados de cada ponto, nós vamos conseguir achar os valores intermediários, né, por interpolação, por cálculo matemático simples, né? E a gente vai conseguir desenhar as curvas na equidistância que nos interessar. De meio em meio, de metro em metro, de 2 em 2, de 4 em 4, né? A equidistância que a gente achar adequada em função da escala que a gente for usar para fazer a representação do nosso desenho. E aqui eu mostrei para vocês, né, a situação planificada, a partir das cotas, né, dos pontos aqui, a gente achou um plano, e comentei com vocês também a possibilidade que nós temos, com esse levantamento, definir, por exemplo, a posição de uma estrada. A gente vai desenhar uma estrada lá no meio rural, então, por onde vai passar essa estrada? O levantamento planimétrico se presta para isso também, tá? Então, é basicamente isso, queridos.
essa parte teórica, ela me ajuda, né? Que vocês entendam. Então, a gente vai usar esse levantamento planimétrico. Já vou oferecer para vocês a área com as cotas achadas, né? Então, por exemplo, lá na topografia, vocês vão levantar os dados que vão dar origem a esse, vamos dizer, a esse mapa intermediário, que é a parte dele que eu desenho as curvas, tá? Então, assim, a prof, como eu sempre falo para vocês, a prof ensina como é que faz, qual é o entendimento das coisas, né? Por quê? Porque, mas tem programa de computador que faz isso. Sim, mas é que nem aquela história que eu sempre falo para vocês, né? Eu vou fazer desenho técnico e só vou fazer AutoCAD, tá? Mas desenho técnico é só AutoCAD? Não, claro que não é. Desenho técnico é muito mais que AutoCAD, né? O AutoCAD é uma ferramenta, né? Então, assim, mas tem programa que faz esses mapas, né, por interpolação e tal. Sim, tem coisas muito boas para fazer isso. Mas como é que você consegue verificar se aquilo está adequado, se aquilo está adequado para aquilo que você quer, se aquilo, por exemplo, se que distância entre as curvas está adequada para você, se aquilo que o programa te oferece é bom, se você não sabe como é que isso é obtido, né? Então, assim, é a mesma coisa quando a gente fala lá em construções, o engenheiro calculista, né, quando faz as definições das cargas e tal, a posição de vigas, né, ele pega os dados todos, passa no computador e pronto, tá pronto. Simples assim? Não. Aí ele vai analisar aquilo que ele achou de valores, ele vai analisar se está adequado, se é coerente com aquilo que ele quer fazer. Um exemplo que eu vou dar para vocês de utilização disso, né? Então, uma vez um dos apartamentos que eu construí, né, que eu morei, nós tínhamos o calculista o engenheiro fez o cálculo lá de uma viga que passava na sala, né? Para vocês terem uma ideia. E aí ele fez tal, não sei o quê, e começou a construir a partir daquele cálculo, né? Então, provavelmente não se ateve assim com aquele detalhamento. E aí era uma viga que passava, que separava a sala de estar de jantar. Então, no primeiro andar, né? O meu apartamento não era no primeiro andar. Quando eu olhei assim na coisa, e eu não sou engenheira, né? Eu sou engenheira, sou agrônoma, né? E aí eu tenho essa parte de construções rurais. Eu olhei e falei assim: olha, eu acho que precisava redefinir esse cálculo. Eu até comentei com ele, eu falei, olha, eu achava que era melhor você dar uma olhada, né? Porque a gente poderia mexer nisso, né? Então, e aí ele, não, porque eu fiz e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, eu acho que se você rever, então percebe? Eu não sou engenheira civil, mas eu fiz disciplinas que eu aprendi a fazer essas coisas, né? Então, assim, que me deram noção. É a mesma coisa como funciona aqui em desenho técnico, né? Então, o computador dá o programa para você, você aplica os dados e você tem o resultado. Agora, interpretar esses resultados, conseguir ver se eles são coerentes com aquilo que vocês querem, vocês precisam conhecer de onde vem isso. Então, por isso que a gente trabalha assim, né? Por isso que a prof mostra para vocês, assim, os detalhes das coisas. Olha, como é que faz isso? Isso aqui é uma vista assim, isso aqui é uma vista assado. Olha, o projeto arquitetônico é assim, agora o projeto topográfico é dessa forma. Então, para que vocês saibam, né, os detalhes de como aquilo é produzido, de como aquilo é gerado, para então vocês conseguirem depois dizer, o resultado que eu obtive é bom ou não, né? Ou eu tenho que fazer de novo, ou eu tenho que, né, tem problema com os dados que eu coletei, né? Então, isso é importante. E vocês vão ver isso lá, vocês vão lembrar da prof, quando vocês fizerem a disciplina de topografia com o professor Eduardo, né? Vocês vão lembrar dessas coisas lá, do levantamento planimétrico, do altimétrico, do plano altimétrico, vocês vão fazer com ele. Vocês com certeza vão usar a estação total que a gente tem, né? Que a gente mede distâncias e ângulos, ele corrige, é muito interessante, né? Mais facilmente do que eu ensinei já para os meus alunos, que eu usei muito o teodolito, né? Aquele teodolito de espelhos. Mas é bom também, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas é bom também. Mas é isso que eu quero que vocês guardem, né? Essa questão das curvas de nível, né? E então, para a aula de hoje, vocês vão ficar tranquilos, não vão ter tarefa para apresentar para mim na segunda, mas fiquem atentos, porque amanhã abre o questionário para vocês
às 18 horas, que é quando termina, né, a aula da quarta-feira, ela é das 3h10 às 18 horas. Então, quando termina, todo mundo está tranquilinho, né? Aí vão lá e fazem, né? Leiam as questões direitinho. Você tem 2 tentativas, né? E para fazer, logicamente, as perguntas se misturam, né? Elas tem um banco de dados, né? Para fazer isso, mas não são perguntas complicadas, né? São coisas relacionadas a essa parte teórica que é importante que vocês saibam para a gente poder fazer os exercícios a partir da semana que vem, tá? Outra coisa, a semana que vem coincide o feriado de 7 de setembro. Eu acho que é terça, feriado de 7. Eu não sei, deixa eu ver. Eu acho que é terça-feira, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver quando que é. É, terça-feira, a aula de vocês. É, né, Júlia? Oh, meu Deus. Mas assim, ó, eu não posso dar aula presencial com vocês síncrona, tá? Mas eu vou gravar, tá? A aula direitinho. E aí, assim, como é que a gente vai combinar? A gente vai combinar assim. Eu vou gravar essa aula, né? Eu vou ter aula na quarta normal. Então, assim, se vocês puderem assistir a aula na quarta começa às 3h10, tá? Se vocês puderem assistir, ótimo. Se não, a gente pode marcar um encontro, né? Num dia que vocês possam, né? Ou também. Ai, vão ter prova, Valéria? Na quarta, né? Oh, meu Deus. Então, assim, olha, o que eu faço? Eu deixo gravado para vocês, certo? Eu vou fazer a aula na quarta normal, tá? E aí, assim, eu vou deixar uma tarefa com vocês, que é começar a fazer o trabalho. Aí, do levantamento topográfico, que vai dar origem ao projeto topográfico. A gente pode combinar, se não der para vocês na quarta, aí a gente vê um horário que fique bom para vocês, para eu tirar dúvida de vocês, entendeu? Vocês olham o conteúdo, né? Assistem lá a gravação direitinho, e aí a gente marca. Para mim não tem problema, pode ser vocês que vão definir, pode ser até no sábado para mim, não tem importância, tá? Mas se vocês quiserem, ou mais tarde um pouco, né? Depois do horário que vocês tenham livre, a gente pode marcar. Se vocês não conseguirem todos vocês, se vocês quiserem né, me chamar separadamente, ou a gente faz mesmo um encontro, né, um outro encontro à parte. Eu sugiro que seja feito assim, mas aí eu preciso saber que horário que é legal para vocês, né? Eu posso fazer. Vocês todos estão no grupo, né? Aquele grupo de monitoria. De repente eu peço para a Natália levantar com vocês um horário para a gente fazer isso que seja bom para todos vocês, né? Que já na quarta vocês não podem assistir. Mas igual a aula fica gravada para vocês, e aí só fica essa pendência da gente definir um momento que seja bom. Não é muito longo, né? Mas é interessante que a gente se veja, né, em tempo real, para eu poder tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, eu vou pedir para a Natália fazer esse anotamento para mim ali no nosso grupo de monitoria, para a gente achar um horário para a gente poder. Também, para mim, também poderia ser, se vocês concordarem, né? Se vocês não estiverem muito cansados, não tem importância, né? Toda hora é hora, como eu digo, né? Então, se vocês quiserem que faça na quarta-feira, sei lá, 7 horas da noite, 6 horas da tarde, eu vou pedir para a Natália fazer essa enquete, tá? Daí vocês digam para a prof, pode ser de noite, para mim não tem problema, tá? Ah, prof, para mim tem que ser no final de semana, é melhor no final de semana. A gente precisa achar um horário legal, tá? Mas eu gostaria de explicar para vocês isso, né? Além da leitura que vocês vão fazer, de assistir a aula, como tem um exercício para fazer, eu precisaria que vocês. Eu acho importante, né? Que vocês estejam não só assistindo, mas em tempo real comigo, para a gente poder mostrar, para a gente poder explicar, eu acho mais indicado. Certo? Combinado assim, queridos? Tranquilo? Então, vou fazer isso, tá? Vou pedir para a Natália já, para ela ver direitinho com vocês.
E pode ser, se vocês toparem na quarta-feira mais tarde, um pouquinho, né? Depois, eu acho que vocês devem ter aula e prova, essas coisas até às 6, né? Se vocês quiserem depois das 6 a gente fazer um encontro, para mim, show de bola, tá? Não tem problema nenhum. Na quarta, acho que é dia 8, né? Tranquilo para mim. Tá bem? Dúvidas dessa parte teórica? Tranquila, né? Se vocês não tiverem dúvidas, eu posso encerrar a gravação agora? Vou encerrar. E aí, se eu já conseguir, eu já mando para o canal, tá? E aí, só ficamos desse combinado, dessa nossa fala em tempo real, para vocês poderem ficar mais seguros dessa parte do início do projeto, tá bem? Vou pedir para a Natália fazer isso para mim, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês nesse nosso encontro, né? Cuidem-se muito e a gente se encontra na terça-feira que vem, se Deus quiser, tá bem? Olha, um beijo para vocês, tá?